Então, boa tarde. Meu nome é Ignacio Paradelo, sou médico estético no Master da AMIR, no mestrado em Medicina Estética e Anti-Envelhecimento. No webinar de hoje, eu vou falar sobre um tópico que nunca sai da moda e que é o tratamento labial. Considero um tratamento muito requisitado no nosso dia a dia, por isso achei este tema interessante. Então, espero que gostem e achem útil. E sem mais delongas, vamos começar. Eu vou desligar a câmera para que a apresentação funcione melhor e começamos. Então, para entrar no assunto, trago a vocês os resultados de um estudo de 2018, baseado em uma pesquisa com quase 9.000 mulheres na faixa etária de 18 a 75 anos, onde foram questionadas sobre a sua preocupação com certas áreas do rosto. Podemos perceber que, embora a flacidez tenha sido escolhida em 7%, a maioria das mulheres concordou que a sua maior preocupação era na região perioral, devido à perda de volume do lábio, o aparecimento do sulco nasolabial e as rugas periorais e o código de barras. Isso nos dá uma visão geral do que encontramos na consulta diária, e que é uma área de tratamento muito demandada por nossos pacientes. E não só para pacientes jovens, onde é a moda tratar os lábios, mas tem aumentado o número de mulheres de meia ou avançada idade que exigem aumento e voluminização labial. Isso porque quando a passagem do tempo se estabelece na região perioral, com envelhecimento da pele, perda de elasticidade, cantos mais marcados, etc., faz-se a imagem que essa região dá, e é uma imagem de cansaço, tristeza, e que a idade começa a ser notada. Então, por que é tão importante? É que os lábios desempenham um papel fundamental na identidade facial. Contribuem muito para dar personalidade a um rosto, expressam emoções, são um instrumento de sedução e sensualidade. Poderíamos dizer que os lábios são a assinatura ou o selo de um rosto e que uma mudança em sua anatomia pode impactar fortemente em todo o rosto, para melhor ou para pior. Por exemplo, a Angelina Jolie, que nós vimos e sempre a defino como um exemplo de beleza feminina, tem facções fortes, com lábios grandes e carnudos, mas que combinam com o resto do rosto. Mas veja o que aconteceria se ela tivesse os lábios mais finos. Essa harmonia se perdesse e seu rosto fosse completamente modificado. É por isso que a chave para uma boca perfeita é saber otimizar as proporções. Não se esqueça de que, assim como quando tratamos um paciente com um infarto, não tratamos apenas um coração, mas uma pessoa como um todo, com um coração doente. Na medicina estética, acontece o mesmo. Não devemos tratar e olhar apenas para os lábios, mas devemos abordar o tratamento labial considerando as demais características do paciente. Porque se fazemos uma voluminização labial, mas a região perioral está envelhecida, com o aprofundamento dos sulcos e a pele com ruas marcantes, esses lábios não ficam bonitos nem harmoniosos como o resto do rosto. E quando falamos sobre as características do paciente, devemos também ter a mente que essas características e cânones de beleza variam de acordo a sexo, raça, idade, ocupação, profissão, etc. Como podemos ver na imagem, considera-se que um lábio harmônico deve estar entre as duas linhas verticais que descem da face interna de cada íris. Por exemplo, nos negros, considera-se harmonioso que o lábio superior e inferior tenham o mesmo volume, enquanto nos asiáticos, o lábio inferior deve ser um pouco mais grosso que o lábio superior. E, no caso da raça branca, o lábio inferior deve ser 2/3 do volume total dos lábios. Desta mesma forma, se analisarmos os lábios de perfil e seguindo a linha de Ricketts, que é a linha vertical, que vai da ponta nasal ao queixo, vemos que o volume dos lábios dos caucasianos está detrás dessa linha, fica aqui,
E os asiáticos tocam a linha e os africanos ultrapassam essa linha. Embora esses números nos digam qual seria o lábio ideal, em teoria, para cada raça, acredito que, além de sermos guiados por parâmetros numéricos que ajudam muito, devemos nos guiar pelas proporções faciais e harmonia de cada rosto. Mas é preciso saber também que há pacientes que buscam essa harmonia e há outros pacientes que vêm pedindo lábios voluminosos e super carnosos que rompem totalmente com esses parâmetros, seja por moda ou por querer parecer uma pessoa famosa. Outra questão a ser levada em consideração é o grau de envelhecimento do lábio. Temos fatores intrínsecos e extrínsecos, como o tabagismo, que, como sabemos, não afeta apenas os pulmões e o coração, mas também lesa a pele e as mucosas, e é o grande responsável pela degradação do início do ácido hialurônico. É por isso que pacientes fumantes desenvolverão rugas periorais mais marcadas, algo mais pronunciado nas mulheres do que nos homens, já que os folículos pilosos da varma tornam a estrutura do lábio superior mais reforçada e, portanto, ambos são menos propensos a rugas verticais. Da mesma forma, as alterações típicas da idade, com a modificação do esqueleto, a reabsorção dos tecidos adiposos superficiais e profundos e a perda de elasticidade da derme, fazem que os sinais de envelhecimento sejam acentuados, como o alongamento do lábio com rotação interna do lábio superior, produzido pelo seu adelgaçamento, ou aprofundamento das comissuras, o aparecimento dos sulcos nasolabiais e linhas de marionete, o desgaste da pele perioral e rugas periorais ou código de barras. Por isso, neste tipo de paciente, é importante fazer uma reestruturação completa da região perioral e não focar apenas nos lábios. Em relação ao lábio inferior, as rugas verticais serão menos marcadas que o lábio superior e não perderá tanto volume. Então, em geral, tende a envelhecer melhor que o lábio superior. Na imagem inferior do livro Expert to Expert, podemos ver uma sequência de ressonância magnética na qual a distância do lábio superior e da base nasal é medida e a espessura do lábio lateral medialmente para comparar essas medidas entre pacientes jovens e pacientes de meia idade. A imagem na direita corresponde à imagem de um paciente de meia idade e a caixa branca marca as medidas correspondentes ao lábio jovem, evidenciando uma nítida reabsorção dos tecidos. É por todas essas variações que estou mencionando que temos que reservar alguns minutos na primeira consulta com o nosso paciente. Porque além de fazer um historial médico completo, tirar as fotografias correspondentes, devemos fazer um diagnóstico global do seu rosto, identificar quais são as suas preocupações, a sua forma de gesticular, a existência de assimetrias, etc., para realizar um tratamento personalizado para cada paciente. Então, para lidar com o tratamento lavar, você precisa considerar 3 pilares. Por um lado, analise quais são as necessidades do paciente. Por outro, selecione o produto adequado. E, finalmente, devemos escolher a técnica de injeção. Quando falamos sobre as necessidades do paciente, nos referimos a todas as questões que eu estava comentando, mas, para torná-la um pouco mais objetiva, existe uma classificação que nos permite agrupar os lábios em 3 grupos, de acordo com o seu grau de envelhecimento, e de acordo com isso, cada grupo terá um tratamento correspondente. No grau 1, os lábios jovens não precisarão ser trabalhados na parte seca do lábio. Basta defini-los moldeando ou voluminizando o próprio lábio na borda do vermelhão ou mucosa vermelha. No grau 2, nos lábios um pouco envelhecidos, além de trabalhar mais a borda de vermelhão, também vamos trabalhar a parte seca do lábio, ou seja, a região perioral.
E no grau 3, são pacientes que já possuem um envelhecimento mais avançado, e nos quais, além de trabalhar nas duas áreas citadas, trabalharemos também na transição da mucosa seca para úmida, porque provavelmente teremos que fazer uma reestruturação completa da região perioral, com voluminização e projecção dos lábios. E além das necessidades objetivas do paciente, temos que considerar quais são seus desejos e, neste sentido, poderíamos classificá-los em dois grandes grupos. Aqueles que buscam naturalidade, com o aumento discreto e harmonioso, e os que procuram o exagero, que querem notar lábios prominentes e volumosos, como, por exemplo, os pacientes que pegam lábios russos, que estão em voga nas redes sociais. Uma vez realizada a análise de nosso paciente, outro aspecto muito importante a ter em conta é a escolha do produto. Para realizar este tipo de procedimento, devemos utilizar um ácido hialurônico de média densidade e reticulação, pois queremos que o produto se adapte e se amolde aos lábios. Se usarmos um hialurônico rígido, a mobilidade do lábio pode ser mais limitada ou o produto pode ser perceptível no lábio. E se usarmos um hialurônico mais leve, estaremos simplesmente hidratando os lábios, mas não conseguiremos atingir uma projecção ou voluminização. Aqui eu mostro diferentes hialurônicos de diferentes casas comerciais. Existem muito mais além destes e, geralmente, cada laboratório possui um hialurônico compatível com o tratamento labial. Por exemplo, a Laboratório Merz tem uma linha Lips, igual que o Laboratório Filmer. O Allergan tem uma linha Juvederm, a linha Teoxan e RHA. Idealmente, vocês deverão tentar vários e, em seguida, decidir qual funciona melhor para o tipo de trabalho que desejam realizar. E antes de passar às técnicas de infiltração, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a importância do conhecimento anatômico em cada procedimento que realizamos, principalmente para poder trabalhar com segurança e evitar ou minimizar qualquer tipo de complicação. A cada dia, mais casos de necrose são relatados em nível perioral ou em nível de asa ou punta nasal. É verdade que antes não era usado para relatar tanto quanto se está sendo feito agora. É isso que deve nos manter alertas no trabalho e na continuidade dos treinamentos, pois novas descobertas, técnicas, variações anatômicas, etc., são publicadas a cada dia e é o que nos permitirá realizar nosso trabalho com segurança e responsabilidade. Então, para começar pela anatomia, coloco esta imagem simplesmente para lembrar as diferentes camadas da pele que constituem a região perioral. Temos, acima de tudo, a pele, em seguida, gordura subcutânea, em seguida, os diferentes músculos, principalmente o músculo orbicular da boca dos lábios, e, finalmente, a mucosa oral. E entre essas camadas, as artérias facial e labial. Nesta outra imagem, quero mostrar a vocês os diferentes músculos que participam da anatomia dos lábios e da comisura, para entender que o orbicular da boca não é o único, mas que todos esses músculos têm ações nesta área e qualquer intervenção que realizarmos aqui, você pode modificar essa ação. Por exemplo, se for utilizado um produto muito rígido, pode impedir a modulação daquela musculatura, alterar sua dinâmica, e quando o paciente sorri, será percebido gestos artificiais ou ainda visualizar o produto de enchimento, por ter colocado no plano errado. Em particular, a comisura é o ponto mais conflituoso da região perioral, pois é onde todos esses grupos musculares serão inseridos. Por isso, devemos ter cuidado especial ao injetar qualquer produto neste ponto. E agora, se entramos nessa secção mais importante da anatomia, a vascularização dos lábios. Esses conhecimentos são essenciais, pois, como disse, não permitirão compreender e conhecer a área onde
estamos a trabalhar e assim poder realizar os tratamentos com a maior segurança possível. Esta imagem é de um artigo da revista Clinical Anatomy, onde é apreciada uma imagem tridimensional do plexo vascular do lábio superior e que nos permite ter uma aproximação mais exata da complexidade vascular existente nesta área. Para nós localizarmos na imagem, o nariz fica na área central e externamente corresponde à borda inferior do lábio superior. Entre a artéria labial superior e a artéria alar inferior, existe uma rede muito densa que será responsável por nutrir toda a região do lábio superior, tanto a parte branca como a mucosa, além da base do nariz. Mas esta rede se torna ainda mais complicada, pois também recebe os ramos da artéria infraorbitária. Esta imagem serve para tirar o preconceito da simplicidade que temos quando falamos uma artéria labial superior e destaca a importância do conhecimento anatômico para ter as ferramentas necessárias para trabalhar com cuidado e prevenir embólias ou consequentes necroses da pele. Por exemplo, houve casos em que foi encontrada uma necrose da ponta nasal após um procedimento de voluminização labial, mas o paciente não apresentava alteração nos mesmos. O que aconteceu é que esse êmbolo viajou desde o lábio por todo esse quadro até chegar à ponta nasal, onde causou a lesão. Continuando com esse estudo, nesta outra imagem, os pesquisadores descreveram até 6 tipos diferentes de variações anatômicas comuns. O tipo 1 é o mais frequente, foi encontrado em até um 33%. Nesses casos, a artéria facial vai dar origem a uma artéria labial superior e continua a dar artéria nasal lateral, e isso dá a asa inferior e a artéria alar superior. A rede se forma entre a artéria labial superior, e o alar inferior. É responsável por irrigar toda a área labial superior, vem com a columela. O tipo 2 é exatamente igual que o tipo 1, mas aqui as artérias do infraorbital são adicionadas a esse leito vascular, tornando-se esse complexo muito mais complexo. Com esta variante, pode acontecer que se estivermos fazendo um tratamento na região, por exemplo, de voluminização de massa do rosto, possamos ter uma complicação ao nível da região labial superior ou mesmo na ponta nasal, porque esse êmbolo viajou para as artérias do pequeno calibre, produzindo isquemia e necrose do tecido. O tipo 3, que é onde a artéria nasal lateral é uma artéria terminal e não fornece nenhum outro ramo. Portanto, a artéria labial superior se encarregará de irrigação de toda essa área. O tipo 4, presente em 6%, é uma variante onde a artéria nasal lateral nascerá do ramo do labial superior e não diretamente do facial. A tipo 5, presente em um 3%, o alar inferior depende diretamente da artéria alar superior. E o tipo 6, também presente em um 3%, não a artéria nasal lateral, mas toda a irrigação da base do nariz vai depender da anastomose entre a artéria labial superior e os ramos da artéria infraorbital. E embora esses 6 tipos de variações de irrigação do lábio superior sejam os mais comuns, eles não são os únicos. Mas não acaba aqui. Vamos mais longe e complicamos um pouco mais. Neste outro recorte da imagem tridimensional, fazemos uma divisão entre a parte medial, entre as letras C e V, e a parte lateral, entre as letras A e V.
do lábio superior, que se corresponde com esta imagem. Se analisarmos a parte lateral do hemilábio superior, que está aqui, podemos ver que a artéria recorre a cima do borde vermelhão, na porção lateral. Mas quando vemos a parte medial, a artéria tende a correr apenas no borde do vermelhão, sempre em um plano profundo. Além disso, menciona que a artéria labial dará uma série de artérias perfurantes para dar aqueles plexos que irrigam a região labial superior, superficial e profunda. Então, no nível superficial, encontram-se as artérias perfurantes que irão para o nível subcutâneo, compostas pelos ramos do labial superior e alar inferior, pelos ramos do labial superior e alar inferior. E são artérias de muito pequeno calibre, mas no nível profundo, aqueles vão nutrir aos músculos e a mucosa labial tem um calibre um pouco maior e são formadas por ramos do infraorbital e labial superior. Então, esta imagem que simplifica o que eu acabei de falar para vocês. Vemos como em 100% dos casos, a artéria se localiza na borda do vermelhão ou mucosa avermelhada, na parte medial. Mas quando analisamos a porção lateral, pode aparecer acima do borde do vermelhão. Então, considerações anatômicas super importantes na abordagem labial, que sabemos onde a artéria passa, seja com cânula e principalmente se o fizermos um tratamento com agulha. Em relação ao lábio inferior, entendemos que a artéria labial inferior fazia um trajeto contínuo ao longo de todo o lábio inferior. Mas foram descobertas até 5 variáveis das diferentes artérias que podem formar esse arco inferior. Temos a artéria facial, que é aqui o que a todos conhecíamos, a artéria lábio-mental, a artéria mental ascendente, a artéria modiolar e a artéria labial superior. Isso nos permite compreender por que, se trabalharmos na região do queixo, aqui, podemos ter uma complicação a nível do lábio inferior, uma vez que esse êmbolo de hialurônico pode subir pela artéria mental ascendente e obstruir os vasos de pequeno calibre do lábio inferior e causar isquemia e necrose. Se analisarmos esta imagem tridimensional, podemos ver os 5 tipos de variedades. Temos a imagem B, e que todos conhecemos mais, onde fica evidente que a artéria facial, que fica aqui, que a artéria facial é a que dará origem às artérias labial superior e inferior. Dará origem à artéria labial superior e inferior. A artéria mental ascendente, que fica aqui, também é observada, pois participa da formação do arco inferior. E para nos localizarmos na imagem, aqui podemos ver a nariz, o lábio superior e o lábio inferior. Desculpa que não expliquei anteriormente. Logo, a imagem A, que é esta, mostra a variação mais frequente, presente em 30%. Aqui fica evidenciado o nível da comissura, a nível da comissura labial, a artéria lábio-mental, que dará origem à artéria mental transversa e que se encarrega da irrigação do lábio inferior. Aqui não podemos avaliar o arco labial inferior, como nesta imagem, e a irrigação é completamente diferente entre a imagem A e a imagem B. É muito mais simples, então, complicações em caso de embolia terão consequências maiores se compararmos com a imagem D, por exemplo, nesta imagem daqui, onde o arco é formado também por outras colaterais, e não somente por a mental ascendente. Na imagem A,
podemos observar também a artéria modiolar, que é a segunda em frequência, com 25%, por ser responsável pela irrigação do lábio inferior. Então, vendo estas complexas redes vasculares, podemos concluir que, devido à grande variação de perfurantes, devemos ter muito cuidado ao abordar o lábio, principalmente se formos fazer com uma agulha. Nesta outra imagem de ultrassom, indica a profundidade da artéria labial inferior. E podemos observar onde o tradutor está colocado, aqui na face do paciente, é identificar de baixo para cima, temos o área premolar, a mucosa oral, o músculo depressor do lábio inferior e o músculo depressor do angular oris. E entre estes dois músculos, podemos encontrar a artéria labial inferior, cerca de uns 6 milímetros de profundidade aproximadamente. Embora seja muito sinuoso, não se descoloca de forma linear a artéria, podendo haver cortes onde se localiza a 2,5 milímetros da mucosa. Por isso, devemos ter muito cuidado nesta área, sempre trabalhando de maneira superficial. Num artigo recentemente publicado pelo Dr. Cotofana, eles nos falam sobre as diferentes profundidades através das quais podemos encontrar as artérias labiais, indicando que tanto no lábio superior e no lábio inferior, em 80% dos casos, o recorrido das artérias é profundo a nível submucoso, que é aqui, a nível submucoso, mentre que no 2% o recorrido é subcutâneo, sendo este o plano da eleição para trabalhar com segurança, conceito que não devemos esquecer ao abordar um lábio. E agora nós voltamos para algo mais agradável, que são as técnicas de injeção. Uma vez que já tenhamos feito a análise das necessidades do paciente e escolhido o produto a ser utilizado, é hora de decidir a técnica que iremos utilizar para realizar o tratamento. E é neste momento que nos perguntamos, o que devo usar, agulha ou cânula? Porque por tudo o que eu acabei de citar e seguindo os estudos científicos publicados recentemente, a recomendação para a abordagem da área perioral e que seja feito com cânula. Como sabemos, a cânula não tem ponta, por isso é muito difícil embolizar ou lesar uma artéria e, graças a seu comprimento, permite tratar grandes áreas a partir de um único ponto de entrada e que se traduz em menos quantidade de punções, menor risco de complicações e menor dor para o paciente. A abordagem do ponto de entrada deve estar a menos de 1,5 milímetros da comissura, que é onde a artéria labial superior começa na artéria facial. A artéria labial superior começa na artéria facial. Por isso é recomendável trabalhar com cânula, pois nos permitirá abordar o lábio superior e inferior desde o mesmo ponto de entrada, vem com área branca, que fica tanto acima quanto abaixo dos lábios, e podemos até tratar dobras nasolabiais e linhas de marionete. Então, onde vamos a trabalhar? Tanto no perfil do lábio, ou seja, na linha entre a pele e a mucosa, e na transição da mucosa seca com a mucosa úmida, mas sempre no nível superficial, que é onde fica menos as artérias labiais. Ou seja, vamos trabalhar no nível submucoso. No nível submucoso, porque nós saibamos que é onde temos menor probabilidade de encontrar a artéria. Na imagem do corte histológico, podemos ver melhor isto,
que trabalharemos na parte exposta do lábio, a parte vermelha da mucosa e na transição da mucosa seca com a mucosa úmida. Lembrando sempre que a artéria vai ficar posterior. E se trabalhamos superficialmente a nível submucoso, não devemos ter problemas. E assim que o tratamento terminar, diremos ao paciente para realizar massagens suaves com vaselina nas próximas 24 a 48 horas. Se ocorrer inflamação e ou dor, pode colocar frio local ou tomar paracetamol. E explique que uma injeção normal dura alguns dias. Recomendar uma boa hidratação oral com água. E se machucar, pode utilizar creme com árnica, trombocilo traumel. E deve evitar praticar esportes ou atividades físicas intensas nas próximas 24 a 48 horas para reduzir o risco de hematomas e não inflamar mais. E que faremos uma revisão dentro dos 14 dias. E por fim, eu gostaria de falar sobre as complicações que podem ocorrer quando realizamos um tratamento de preenchimento labial com ácido hialurônico. Em geral, os enchimentos temporários apresentam baixíssima incidência de complicações, ao contrário das permanentes, e a maioria são leves e limitadas, com aparecimento de hematoma, edema, etc., que podem tratar com frio local e alguns cremes como trombocid ou árnica. A complicação mais comum, além de hematomas, pode ser a permanência de alguma assimetria. Por isso, devemos ligar para o nosso paciente uma revisão após 15 dias para avaliar e fazer um retoque, se ser necessário. Por outro lado, a complicação mais temida é a embolia vascular, que agora eu vou comentar em breve. Por isso, uma avaliação inicial correta é muito importante para detectar assimetrias faciais antes do tratamento e nunca se esquecer de tirar fotos anteriores, pois fazem parte da nossa história clínica. E lembre-se de que é sempre melhor subtratar e em seguida retocar do que tratar uma área em excesso. Entre as complicações podem aparecer nódulos ou granulomas, que são uma inflamação crônica em resposta a esse enchimento. Eles podem ser inflamatórios ou infecciosos. Devemos ter muito cuidado em pacientes que já foram preenchidos com materiais não reabsorvíveis, pois eles podem ser ativados mesmo anos depois. É por isso que é extremadamente importante obter um histórico médico completo. Em caso de um nódulo aparecer, o tratamento vai ser com hialuronidase, se preenchido com hialurônico, que é do caso do lábio. Embora os granulomas sejam uma resposta inflamatória crônica ao material de preenchimento, quando ocorre uma resposta aguda, estaremos na presença de um nódulo infeccioso com os sinais correspondentes de flogose. E aqui, o gerenciamento dos nódulos vai ser incisão e drenagem e não utilizar a hialuronidase, porque promoveria a inflamação. Outra complicação muito comum é o aparecimento do herpes, especialmente em pacientes com tendência a herpes recorrente. Por isso é importante perguntar sobre isso na história médica antes de realizar este tipo de procedimento. E se o paciente tiver episódios recorrentes de herpes, podemos fazer profilaxia para evitar o seu aparecimento. E caso apareça, indicaremos o tratamento correspondente. Mas a complicação mais temida é a embolização arterial, que pode levar à necrose da pele. Essa embolização pode ser causada por qualquer tipo de obturação, inclusive a gordura autóloga. Devemos saber que existem 3 áreas perigosas na face que apresentam maior risco de embolia e são: na área da carrança, onde ficam as artérias supraorbital e supratroclear,
os laterais nasais, devido à artéria angular, e os laterais labiais, devido à localização da artéria labial e das artérias labiais, desculpa, da artéria facial e das artérias labiais. Em caso de embólia, a oclusão pode ser aguda, causando isquemia aguda, ou uma oclusão progressiva, ocasionando necrose da pele. No caso de necrose cutânea, o mais importante é o reconhecimento clínico e iniciar o tratamento com hialuronidase o mais rápido possível. É daqui. O mais rápido possível. E o tratamento, se possível, nas primeiras 4 horas, idealmente, primeiras 48, para reduzir as sequelas. Então, agora sim, desculpa. A clínica da necrose da pele é a brancura e dor intensa, a aparição da lívido reticular, que são lesões eritematoviolacas em rede com vesículas, e finalmente necrose da pele. O que eu falava que o tratamento vai ser com hialuronidase a doses baixas, e a complicação mais temida é a embólia vascular com oclusão da artéria central da retina e que vai terminar em cegueira. Este tipo de embólia podemos explicá-lo graças aos estudos que foram realizados recentemente e que eu expliquei para vocês e que nos permitem compreender e conhecer a anatomia vascular desta área, aplicá-la no nosso dia a dia e trabalhar de forma mais segura e responsável, porque esta é uma complicação que temos só entre 60 e 90 minutos para atuar com altíssimas doses da hialuronidase. Então, com isso terminamos. Sei que foi uma conversa intensa, com muitos dados e informações, mas espero que tenha sido útil e interessante. Minha intenção com esta palestra foi mostrar a vocês alguns conceitos anatômicos fundamentais que devemos conhecer e que espero que sejam úteis para a sua prática diária. Como podem ver, a imagem que mostrei no início do beijo de lábios talvez seja um pouco sensual para uma conversa labial da medicina e se corresponde a um mural que fica perto da Catedral da Barcelona, mas coloquei de propósito, porque tem um duplo sentido, e gostaria de terminar com esta reflexão. Quando a gente vê um mural de longe, os lábios parecem bonitos e o tratamento do lábio parece bem simples. Temos o lábio superior, o lábio inferior, é um filtro por aqui, é punço ali e ponto. O tratamento fica pronto. No entanto, ao se aproximar para ver esse mural, podemos ver que a cada desses pixels é feito em múltiplas imagens que mostram histórias diferentes. Assim como os lábios são formados por segmentos diferentes, e nosso dever como médicos é conhecer cada um das suas particularidades para que o resultado seja bom e seguro. Por isso, te encorajo a continuar estudando e conhecer bem a anatomia que está na base da qual realizamos nossos tratamentos, porque se fizermos assim, tudo ficará bem. Então, agora eu vou prender de novo a câmera. Eu espero que a apresentação seja útil para vocês. Muito obrigado pela atenção. Mando um grande abraço e qualquer dúvida, eu coloquei aqui meu Instagram, que é doc.estudiomédico, ou você pode falar com a academia. Abraço grande. Tchau.